várias sanções contra autoridades do judiciário. A gente vai detalhar aqui, mas eu quero trazer em primeira mão um nome que vai perder o visto americano e o direito de entrar nos Estados Unidos. Esse nome eu trago em primeira mão. Ainda não foi divulgado. É o nome de Cristina Yukiko Kusahara. Quem é ela? Chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Eu conversei com Paulo Figueiredo, então, que acaba de ser denunciado pela PGR, mas conversei com ele e ele me disse que apurou com fontes dele no governo dos Estados Unidos e me traz esse nome. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos mapeou a rede de apoio, assim eles dizem, uma rede de apoio em relação a Alexandre de Moraes e foi sancionando um a um. Primeiro tipo de sanção, agora essas sanções, tirar o visto americano, proibir que eles entrem nos Estados Unidos. Então, eu trago esse nome aqui, alguns nomes já circularam, mas eu trago que a Cristina, então, Kusahara, chefe de gabinete de Alexandre de Moraes, também está sendo sancionada com a perda do visto americano. Ela e outras 6 pessoas até agora. Ministro de Estado do governo Lula. A gente está falando do advogado-geral da União, Jorge Messias. Também José Levi. Quem é José Levi? Ex-AGU e ex-secretário-geral de Alexandre de Moraes no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Também Benedito Gonçalves, ex-ministro do TSE. Quem também perdeu o visto americano? Ayrton Vieira, juiz auxiliar de Alexandre de Moraes no STF. Marco Antônio Martim Vargas, ex-assessor eleitoral. Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, juiz auxiliar de Moraes. Ele se junta, né? Esses nomes que a gente traz, que foram sancionados hoje, esses nomes se juntam ao nome de outras autoridades que já estão com o visto cassado, como o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, o ministro Edson Fachin, o presidente Dias Toffoli, Cristiano Zanin, ministro Flávio Dino, ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar Mendes, Paulo Goné Branco, PGR, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e ex-STF também, né? E Rodrigo Pacheco, senador e ex-presidente do Senado. Enfim, e aí, além do outro ministro, mais um terceiro ministro do governo Lula, Alexandre Padilha, que é ministro da Saúde, além de Mozar Júlio Tabosa Salles, que é secretário do Ministério da Saúde, Alberto Kleiman, ex-funcionário do governo. Me põe na aberta aqui para eu falar com os meus colegas um pouquinho, só para a gente conversar um pouco sobre Yuri, pronto, sobre essas sanções. Hoje foi um dia de várias sanções a autoridades brasileiras, a familiares de autoridades brasileiras, a assessores ou pessoas que trabalharam de alguma maneira com o ministro Alexandre de Moraes. Depois a gente vai contar aqui os bastidores, Yuri, do porquê hoje, segunda-feira, 22 de setembro, eles terem anunciado essas sanções. Mas depois a gente vai detalhar. E agora, Yuri, a gente fica de olho no que está acontecendo sobre essa denúncia da PGR, mas agora a gente vai contar essa série de sanções. Então, eu trouxe aqui a lista das autoridades que perderam o visto, tiveram seus vistos americanos cassados, ou quem não tinha vai tentar tirar, não vai conseguir. Está proibido, virá recusado. E teve mais uma série de outras sanções, e aí a gente está falando de Magnitsky, né, Yuri? É isso, Débora. Isso é importante a gente deixar claro. Uma coisa é a aplicação da lei Magnitsky e que é mais explicitada pela Secretaria de Tesouro americano. O próprio secretário do Tesouro americano se manifestou a esse respeito. Nesse caso de revogação de vistos, não há uma publicação oficial do governo americano, mas essas pessoas acabam sendo ou comunicadas ou acabam, né, como você disse, na hora de eventualmente renovar o visto ou tentar entrar nos Estados Unidos, podem enfrentar esse tipo de problema e por isso que apurações como a da Débora Bergamasco são fundamentais para se entender o contexto. E só um detalhe ainda voltando na apuração, naquela lista de pessoas que foram arroladas hoje, Débora Bergamasco, é importante lembrar que José Levi, como você disse, atuou no TSE durante a gestão de Alexandre de Moraes, mas foi advogado-geral da União na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Quando o Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça, o então advogado-geral da União, André Mendonça, hoje ministro do STF, foi deslocado para o Ministério da Justiça e no lugar dele, como AGU, foi indicado José Levi, que agora, depois de ter atuado junto com o ministro Alexandre de Moraes, ele inclusive estava na lista tríplice de indicação para o Tribunal Superior Eleitoral, na última renovação voltada a advogados, não foi o escolhido, mas agora José Levi, a despeito de ter atuado no governo Bolsonaro, pelas ligações aí com Alexandre de Moraes, teria sido também arrolado aí na lista de quem teve o visto suspenso.